formação do sistema muscular. Nós vamos falar dos mamíferos em geral, tanto primatas quanto domésticos. Bom, nós vimos que o sistema muscular, ou seja, os músculos do nosso corpo, eles se formam a partir do folheto mesodérmico, né? Então, a mesoderma é que vai dar origem a todos os músculos do nosso corpo. Lembrando que a gente viu que assim que a mesoderma se forma, né, ela começa a se diferenciar em 3 regiões paralelas ao eixo do embrião, que é o tubo neural e o notocórneo. Né? O que está mais próximo a esse eixo de um lado e do outro vai formar o mesoderma paraxial. O que está na região do meio vai formar o mesoderma intermediário. E o que está na região mais afastada desse eixo vai formar o mesoderma lateral. Nós vimos que esse mesoderma lateral, ele vai se dividir, né, a partir do surgimento de uma cavidade aqui, que é o celoma intraembrionário. Ele vai se dividir em mesoderma somático, o que fica em contato com o ectoderma, e mesoderma esplâncnico, o que fica em contato com o endoderma. Então, vamos ver primeiro a diferenciação do mesoderma paraxial, né? Relembrar essa diferenciação. Então, nós vimos que na região da cabeça, esse mesoderma ele permanece como uma coluna, né? E ele vai se espalhar ali por região de toda a formação da face do pescoço. Ele é chamado, então, de mesoderma da cabeça, certo? Então, na região cefálica, o mesoderma ele não se segmenta, ele permanece como uma coluna que vai se espalhar formando o mesoderma da cabeça. Em todo o restante do corpo, ou seja, na região do tronco, esse mesoderma vai se segmentar, formando os somitos. Então, ele vai se dividir em várias estruturas e cada estrutura dessa é chamada de somito. Então, como eu disse, na região cefálica, o mesoderma paraxial da cabeça ele vai se espalhar, né, para formar a região da face do pescoço. E ele vai receber também um aporte de células da crista neural. Então, as células da crista neural da região cefálica também vão migrar para essa região do mesoderma e juntos vão formar o que a gente chama de mesênquima da cabeça. Esse mesênquima da cabeça, então, vai ser responsável pela formação dos músculos estriados da face, da mandíbula e da faringe, né? Ou seja, músculos estriados da face e do pescoço. Já na região do tronco, esses músculos eles virão da diferenciação dos somitos, certo? Então, vimos que na região do tronco, o mesoderma paraxial ele se segmenta em somitos, certo? A primeira coisa que vai acontecer com esses somitos é que vai surgir uma cavidade no meio desses somitos que é chamada de somitocélio, ok? Essa cavidade, então, vai fazer com que os somitos se organizem aqui um epitélio ao redor dessa cavidade, ou seja, as células do somito vão formar aqui um epitélio ao redor da somitocélio. E com isso, eu consigo diferenciar duas paredes desse somito. Uma parede ventral, que está voltada, quer dizer, uma parede dorsal, que está voltada aqui para a região do ectoderma, que está voltada para a região dorsal do embrião, e uma parede ventromedial, que está voltada mais para a região ventral e região medial do corpo do embrião, certo? Então, eu tenho uma parede dorsal e uma parede ventromedial. A parede ventromedial ou ventral desse somito, ela vai se desprender, ela vai se diferenciar. Então, ela vai deixar de envolver a somitocele e vai se espalhar aqui na região ventromedial, certo? As células que antes tinham uma característica epitelial, agora vão passar a ter uma característica mais mesenquimal, né? Essas células vão se tornar mais achatadas, mais estrelada,
né? Vai começar a produzir matriz entre elas e vai formar aqui um mesênquimo, certo? Então, assim que a parede ventromedial se dissocia, ela forma aqui um tecido que nós chamamos de esclerótomo, ok? Então, esse esclerótomo ele vai aqui preencher toda a região onde antes tinha somitocele e aonde antes tinha a parede ventral ou ventromedial do somito. Esse esclerótomo, então, vai formar as células osteogênicas, ou seja, as células que vão dar origem ao tecido ósseo, tanto das vértebras, né, quanto das costelas. Então, as vértebras e as costelas vão se formar aqui. A gente tem que pensar que o esclerótomo, ele está dos dois lados, né? Ele vai se diferenciar dos dois lados. Ele, então, vai começar a envolver aqui o tubo neural e notocorda para formar as vértebras, ok? E na região torácica, a partir dessas vértebras, vão crescer as costelas, certo? Então, o esclerótomo, que veio da diferenciação da parede ventromedial do somito, vai formar as vértebras e as costelas. A parede dorsal, ela é chamada de dermátomo. E a gente consegue diferenciar nesse dermátomo as duas extremidades dele que recebem o nome de lábio muscular. Então, eu tenho o lábio muscular dorsomedial, que está próximo ao tubo neural, e o lábio muscular ventromedial, que está próximo à lateral do corpo do embrião, ok? Então, eu tenho o dermátomo e nas extremidades desse dermátomo eu tenho os lábios musculares dorsomedial e ventromedial. Os dois lábios musculares vão começar a migrar ventralmente ao dermátomo e vão formar aqui uma nova camada de células, que é chamada de miótomo, tá? Então, as células aqui das extremidades, né, dos lábios musculares, vão migrar para a região ventral do dermátomo, vão formar aqui uma nova camada entre o dermátomo e o esclerótomo, que é o miótomo, tá? O miótomo, junto com o dermátomo, é chamado de dermomiótomo. Bom, algumas células do lábio ventromedial vão migrar, né, para a região ventral para formar o miótomo, mas outras células vão migrar para a região lateral do corpo, região somática, onde tinha aqui mesoderma somático lateral, tá? Então, elas vão migrar para essa região lateral do corpo, parte somática, e vão formar aqui os músculos da parede abdominal, os músculos infraioide e os músculos dos membros, ou seja, todos os músculos da parede do corpo vão ser formados aqui por essas células do lábio muscular ventromedial que migraram para a região somática lateral do corpo do embrião. Observem que essa diferenciação aqui, ela está ocorrendo antes do dobramento do embrião. O embrião ainda não se dobrou, ainda não se fechou. Quando ele se fechar, essa região somática vai formar a parede do corpo do embrião. E aí, nessa parede, essas células vão ser responsáveis pela formação dos músculos, né, tanto da região abdominal, quanto os músculos infraioides, ou seja, todos que estão abaixo do ocioide na região do pescoço, e todos os músculos dos membros. Então, o lábio muscular ventromedial vai ser responsável pela formação desses músculos do corpo. O lábio muscular dorsomedial, junto com o restante das células do lábio muscular ventromedial, vão formar aqui o miótomo, né? E esse miótomo vai ser responsável pela formação dos músculos das costas, tá? Então, o miótomo vai formar os músculos das costas e o lábio ventromedial vai formar os músculos do tronco da parede, né, do embrião. Então, existe aqui o que a gente chama de fronteira somítica lateral, tá? Ela separa dois domínios somíticos. Um domínio que a gente chama de primaxial,
que é a região ao redor do tubo neural. Então, as células aqui que vão formar osso, que vão formar músculo, que estão aqui ao redor do tubo neural notocorda, né, que vão estar, né, vão formar os ossos e os músculos das costas, fazem parte do domínio primaxial. E daqui, dessa fronteira para cá, a gente tem o domínio abaxial. São células do lábio ventromedial mais mesoderma somático lateral, que vão formar todos os músculos da parede do corpo, tá? Então, essa fronteira somítica separa dois domínios do somito e também separa dois domínios da derme, né? Lembram-se que a gente viu que, ó, aqui externamente ao corpo do embrião nós temos o ectoderme, certo? Depois, logo abaixo, nós temos o mesoderme, que já se dividiu em paraxial, intermediário e lateral, né? E aqui embaixo nós temos o endoderme. Nós vimos que o mesoderma, né? Ele vai formar parte dele, vai dar origem à derme. Então, a derme derivada do dermátomo, né? Porque, na verdade, o dermátomo que ficou aqui, ele deu origem ao miótomo, que veio para a região ventral. Esse miótomo vai dar origem aos músculos das costas e deu origem aos lábios ventromediais e dorso medial, onde o ventro medial migra para a região lateral e vai dar origem aos músculos do tronco. E o dermátomo vai dar origem à derme, não foi isso que nós vimos? Porém, esse dermátomo, ele vai dar origem à derme das costas, tá? Então, como o dermátomo ele só está aqui, ele é domínio primaxial, ele só está aqui próximo ao tubo neural e notocorda, ele vai dar origem à derme das costas, que vai ser delimitada até essa fronteira somítica lateral. A derme do restante do corpo, né, da parede ventral do corpo, vem de mesoderma lateral somático, tá? Então, essa fronteira aqui, ela vai dividir tudo que veio do somito inicial, né, que é o que a gente chama de domínio primaxial, tanto músculo, quanto osso, quanto derme, e de tudo que vem do lábio ventromedial, junto com o mesoderma somático lateral, que vai formar músculo, derme e os ossos da parede do corpo, ok? Então, tá aqui, ó, os somitos começam a se diferenciar, dão origem a esclerótomo, miótomo e dermátomo, certo? O dermátomo vai dar origem, então, à derme da região das costas. O miótomo vai dar origem aos músculos das costas. E o esclerótomo vai dar origem às células ósseas, né, das vértebras e das costelas, tá? Então, por isso a gente diz que os somitos dão origem a músculo, osso e tecido conjuntivo, que é a derme, certo? Bom, o lábio ventromedial vai formar os músculos da parede abdominal, inferior dos membros, junto com o mesoderma lateral somático, né, que vai formar tanto a parte óssea quanto a derme da parede, né? Parte óssea não tem. O que tiver ali de cartilagem, né? Algumas estruturas aqui somente na região torácica, né? Vai ter parte óssea, a gente vai ver. Então, o esclerótomo, ele vai formar, ou o esclerótomo não, o lábio ventromedial junto com o mesoderma somático lateral vão formar, então, as estruturas esqueléticas, musculares e conjuntivas da parede do embrião. Então, aqui, olha, para mostrar que essa diferenciação dos somitos ocorre durante o dobramento do embrião. Ó, a gente está vendo aqui os somitos formados, ainda estruturados, né? Aqui, a parede ventromedial se desprendendo, formando aqui o esclerótomo. Aqui, e você vê que aqui já começa a ter, olha, as pregas laterais para o fechamento do embrião. Aqui essas pregas laterais já estão mais próximas, então a gente começa a ver aqui, ó, já formando o esclerótomo, o miótomo, essa parte mais escura, e o dermátomo mais clarinha aqui do lado de fora. Então, ele já está
se diferenciando, ok? Então, essa diferenciação ocorre durante o dobramento do embrião. Chamando a atenção que esses dois tubos que a gente encontra aqui são as aortas dorsais, né, que também se formam durante esse dobramento. Então, vimos a diferenciação do mesoderma paraxial, né, que é importante para a formação dos músculos do nosso corpo. Agora, então, vamos ver a diferenciação desse sistema muscular, ou seja, como esses músculos são formados. Então, existem 3 tipos de músculo no nosso corpo, né, no corpo dos mamíferos. É o músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Bom, músculo estriado esquelético é o músculo que está associado ao esqueleto, é o músculo que movimenta os nossos ossos, ok? E ele é de contração voluntária. Músculo cardíaco, a gente encontra ele apenas formando o coração. Então, é um músculo especial, né, que vai ser responsável pelo batimento cardíaco. Ele é de contração involuntária. E o músculo liso, que envolve as vísceras, né, também para dar movimento às substâncias que estão dentro das vísceras ocas, e ele também é de contração involuntária. Então, vamos começar com o músculo estriado esquelético, que é aquele que está associado ao nosso esqueleto. Bom, então vimos que esse músculo estriado esquelético, ele vem de miótomos, né, na região das costas, e vem dos lábios ventromediais que vieram dos miótomos, né, na região ventral e lateral da parede do corpo, tá? Então, olha, na região da cabeça, nós temos os miótomos pré-ópticos, que vão formar os músculos estriados esqueléticos do olho, e temos os miótomos dos arcos faríngeos, né, que vão formar aqueles músculos da face e do pescoço, certo? A partir daí, nós temos os miótomos occipitais, que são 4, cervicais, que são 8, torácicos, que são 12, lombares, que são 5, sacrais, que são 5 e coxídeos, que são 3, ok? Então, esses miótomos aqui vão formar os músculos das costas e o seu lábio ventromedial vai formar lateral e região ventral do tronco do embrião. Bom, então, a gente separou o nosso miótomo, né, em domínio primaxial e abaxial. O domínio primaxial é aquele, então, que veio do miótomo. E o domínio abaxial é aquele que veio do lábio ventromedial e invadiu a região lateral aqui de mesoderma somático, tá? Então, a gente pode dizer que no embrião a camada muscular está dividida em 2 partes, né? A parte primaxial e a parte abaxial. Essas 2 partes estão unidas por um septo intermuscular, ok? Esse domínio primaxial, antigamente ele era chamado de epímero, ok? E então, ele é que veio do miótomo. E o abaxial, antigamente era chamado de hipômero, e ele é que veio do lábio ventromedial do miótomo, certo? Tá aqui, ó. Lábio ventromedial vai formar o domínio abaxial e o miótomo que vai se formar aqui na região ventral vem do o miótomo que vai se formar aqui na região ventral vem dos 2 lábios, né, do dermátomo, ok? Bom, o domínio primaxial, ele vai formar os músculos epiaxiais, os músculos profundos das costas, tá? E o domínio abaxial vai formar os músculos hipoaxiais, ou seja, a parede lateral e ventral do tórax e do abdômen, certo? Então, a gente já está separando, lembram-se daquele domínio somítico, né? A gente já está separando a parte dorsal da parte ventrolateral. Bom, independente, né, do músculo vir do domínio epiaxial ou do domínio abaxial, ou primaxial ou abaxial, né, eles vão se formar da mesma maneira, ou seja, as células mesodérmicas,
né, que vieram ali do mesoderma paraxial, se diferenciaram em parede dorsal e ventromedial, deram origem, né, à parede dorsal, deu origem ao dermátomo, e os lábios musculares do dermátomo deram origem ao miótomo, e esse miótomo, parte ficou ali na região dorsal, e parte do lábio ventromedial migrou para a região lateral, tá? Então, as células desse mesoderma dorsal, essa parede dorsal mesodérmica do somito, vão se diferenciar, vão se dividir, vão crescer e vão dar origem aos mioblastos. Então, mioblastos, blastos é sempre terminação de célula jovem e mio é muscular, tá? Então, eles vão se diferenciar em células jovens musculares. Essas células vão começar a se fusionar uma com as outras e vão formar o que nós chamamos de miotubo. Então, esse miotubo é a fusão entre várias células mioblásticas, tá? E esses miotubos, então, vão se organizar e se diferenciar na fibra muscular esquelética. Lembrando que, como característica da fibra muscular estriada esquelética, a gente tem uma fibra multicelular, né? Ou seja, as células se fusionaram, se juntaram para formar uma fibra única, onde os núcleos estão na periferia da célula, porque o seu centro está cheio de citoesqueleto altamente desenvolvido para a contração muscular, certo? Então, esse desenvolvimento, essa organização do citoesqueleto vai dar as estriações, né? Esse citoesqueleto ele está organizado numa estrutura que nós chamamos de sarcômero, e esses sarcômeros, então, é que são responsáveis pela estriação, tá? Então, a fibra muscular esquelética ela é longa, estriada e multinucleada, ok? Bom, então vamos ver o domínio primoaxial, certo? Então, nesse domínio, ele vai da região occipital até a região sacral, ou seja, toda a parte das costas do embrião que veio do miótomo. Então, esse domínio vai formar os músculos epiaxiais, ou seja, os músculos dorsais das costas, né? Estão acima do eixo do embrião. E vão formar os músculos extensores do pescoço e da coluna vertebral, tá? Então, os músculos extensores do pescoço e os músculos extensores da coluna vertebral vão vir todos desse domínio primaxial, tanto da região occipital até a região sacral, tá? Os músculos extensores embrionários, que se derivam daqueles miótomos que estão muito lá embaixo, ou seja, sacrais e coccígeos, degeneram. E seus derivados no adulto são os ligamentos sacrococcígeos dorsais, tá? Então, aqui eu estou mostrando, ó, os músculos extensores do pescoço e da coluna, que vem então desse domínio primaxial, né? Aqui, só mostrando os do pescoço, e aqui mostrando esse ligamento sacrococcígeo dorsal, que vem então da degeneração desses miótomos da região sacral e coccígea, que degeneram e formam esse ligamento, ok? Todo o restante vai formar, então, músculos extensores do pescoço e da coluna vertebral. Bom, e os domínios abaxiais? Então, vamos ver os domínios abaxiais de cada região dos miótomos, né? De cada região do corpo do embrião, os miótomos daquela região, o domínio abaxial, que veio do lábio ventromedial, o que ele vai formar? Então, na região cervical, nós temos 8 miótomos cervicais, que vão formar os músculos do pescoço, né, como escaleno infraioide, vão formar os músculos do diafragma, porque o diafragma inicialmente ele é formado aqui entre C3 e C5, tá? Então esses músculos vão migrar, né, o lábio ventromedial deles vão migrar aqui para formar o diafragma, e os músculos dos membros superiores, né, que estão se formando aqui próximo a esses miótomos cervicais e um pouquinho também dos torácicos, tá? Os miótomos torácicos e lombares, né, no domínio abaxial, eles vão se segmentar.
Então, na região torácica e lombar, o domínio abaxial, ele se segmenta em 3 colunas, que a gente diz que é uma camada muscular interna, uma camada muscular média e uma camada muscular externa. E essa segmentação, ela vai acompanhar, né, a formação dos músculos dessa região que permanecem segmentados no adulto, ok? Então, na região torácica, no domínio abaxial, né, essas 3 colunas, essas 3 camadas, muscular interna, média e externa, vão formar músculo intercostal mais interno, músculo intercostal interno e músculo intercostal externo, tá? Então, são os músculos que estão aqui, ó, envolvendo as costelas e que vão fazer, então, a inspiração e a expiração, fazendo com que as costelas se separem ou se aproximem, ok? Então, esses músculos vêm dessas 3 camadas iniciais do domínio abaxial. Então, eles formam os músculos da parede torácica. Os miótomos lombares ou abdominais, né, também vão permanecer segmentados e vão formar a parede interna, músculo transverso do abdômen, a parede média, ou a camada média, músculo oblíquo interno do abdômen, e a camada externa, músculo oblíquo externo do abdômen, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, músculo oblíquo externo, músculo oblíquo interno e músculo transverso do abdômen, certo? Então, vai formar essas 3 camadas de músculo aqui na parede abdominal. E forma aqui na região mais ventral uma coluna que vai dar origem ao músculo reto do abdômen, tá? Então, esse músculo reto do abdômen vem aqui de uma região do domínio abaxial que fica mais ventral de um lado e do outro, que vai formar então os músculos retos do abdômen. Os músculos dos membros, né, que se originam do domínio abaxial, a gente já viu que os membros superiores vêm dos domínios abaxiais cervicais e um pouquinho do torácico, olha aqui, ó, tá? E os membros inferiores vêm dos domínios abaxiais lombosacrais, tá? Região lombar e região sacral, tá aqui. Bom, independente de ser um membro superior ou inferior, assim que os membros começam a se formar nessas regiões, né, o domínio abaxial envia 2 camadas musculares para esse membro, que é uma massa dorsal de músculo e uma massa ventral de músculo, tá? Então, tanto o membro superior quanto inferior, eles têm uma massa dorsal e uma massa ventral muscular. Então, ó, nos membros superiores, a região ventral, a massa muscular ventral, vai dar origem aos músculos flexores e pronadores, tá? Então, faz a flexão e dobra, né, o membro superior para dentro do corpo. E a região dorsal vai ser responsável pelos músculos extensores e supinadores, né? Extensores que vão abrir o braço e supinador que vai virar a mão para dentro, para fora do corpo, para a região dorsal, certo? Então, os flexores eu vou flexionar, eu vou fechar o braço e vou virar o meu braço, a minha mão, para dentro. E os extensores, eu vou abrir o meu braço e vou virar minha mão para fora, para a parte dorsal. A palma da mão fica para cima. E nos membros inferiores, a massa muscular ventral vai dar origem aos flexores e adutores, né? Eu vou flexionar e fechar minha perna. E o dorsal vai dar origem aos extensores e abdutores, né? Eu vou estender e abrir a minha perna, ok?
Bom, os miótomos sacrais e coccídeos, a gente já viu que na região primaxial eles degeneram, né? Vão formar outras estruturas, e na região abaxial eles vão formar o músculo do diafragma pélvico, músculos estriados do ânus e dos órgãos sexuais. Então, eles vão formar os músculos que estão ali na região da minha pelve, ok? Então, vimos todos os músculos estriados esqueléticos que se formam no nosso corpo, né? Região das costas vem de miótomo, domínio primaxial, região lateral e ventral do corpo vem do lábio ventromedial, domínio abaxial, certo? Agora vamos ver a formação do músculo estriado cardíaco, que ele se limita apenas ao coração. Então, nós vimos que o músculo estriado cardíaco, ele se origina ainda antes do dobramento do embrião, né? Assim que o embrião sofre a gastrulação, o mesoderma começa a se diferenciar, e a gente viu que ele se diferencia, então, mesoderma paraxial, intermediário e lateral, e que na região cefálica, esse mesoderma é chamado de mesoderma cardiogênico, porque ele é responsável pela formação do coração. Então, nesse mesoderma cardiogênico, começam a surgir espaços no meio do mesoderma, que nós chamamos de celoma intraembrionário. Esses celomas se juntam e vão formar aqui o celoma intraembrionário, que vai estar na forma de uma ferradura. Né? A gente viu que esse celoma intra, ele não se abre para o celoma extraembrionário, ele forma aqui um tubo, certo? Ele forma aqui um tubo, onde acima desse tubo a gente tem mesoderma somático e abaixo desse tubo a gente tem mesoderma esplâncnico, certo? Então, aqui está o tubo, aqui está o celoma intraembrionário, ó, ali fechadinho, né? Não se abre para o extra. E ele, então, também divide esse mesoderma cardiogênico em somático e esplâncnico. Na região de mesoderma esplâncnico, vão começar a surgir células angiogênicas, né? Células que vão dar origem a vasos sanguíneos. Essas células angiogênicas vão se juntar e vão formar aqui um tubo dentro do mesoderma esplâncnico, certo? Esse tubo vai ser chamado de tubo endocárdico, tá? Então, as células angiogênicas vão formar cordões angiogênicos que vão formar os tubos endocárdicos, de um lado e do outro. Essa região cardiogênica aqui é chamada de meia-lua cardíaca, né? Esses tubos endocárdicos que se formaram aqui formam uma meia-lua cardíaca, ok? Bom, essas células angiogênicas que se formaram ali vão começar a se diferenciar para dar origem ao músculo cardíaco. Então, essas células vão começar a se aderir umas às outras, né, para formar uma fibra cardíaca. Então, os mioblastos vão formar os miócitos, esses miócitos vão formar as fibras cardíacas que vão dar origem ao músculo cardíaco, tá? Aqui a gente observa nessas fibras que são fibras multicelulares, formadas por várias células que estão separadas entre elas, tá? Então, elas continuam separadas, mas estão aderidas, formando uma mesma fibra, ok? O seu citoesqueleto também se organiza em sarcômero, então por isso também é chamado de músculo estriado, porém agora o núcleo ele é central, né? Diferente do estriado esquelético. Então, a gente tem aqui fibras multicelulares, cada célula tem de 1 a 2 núcleos centrais, ok? Então, aqui, olha, a gente está vendo, né, as estriações desse músculo, o núcleo central, e aqui a divisão entre uma célula e outra, que a gente chama de discos intercalares. Isso é característico do músculo cardíaco, porque suas fibras são multicelulares, tem várias células aderidas formando uma única fibra. Então, o local de fusão, de adesão dessas células, forma esses discos intercalares.
Bom, então os tubos endocárdios se formam e durante o dobramento do embrião, o tubo endocárdico de um lado vai se fusionar com o tubo endocárdico do outro lado, ok? Então, olha, eu tinha aqui o tubo endocárdico de um lado e aqui do outro lado. Aqui é a meia-lua cardíaca, certo? Está ali na região cefálica. Então, com o dobramento céfalo-caudal, esse tubo que estava aqui, endocárdico, que estava aqui na região cefálica, ele se torna agora mais ventral, tá? Ele vai se fusionar com as duas aortas dorsais que já se formaram ali antes do dobramento do embrião, né? Na mesma época em que ele também começou a surgir. E também vai se juntar às artérias vitelinas, também estão surgindo tudo nessa mesma época, tá? Então, vai se juntar aqui com as artérias vitelinas, certo? Bom, à medida que o embrião vai se fechar lateralmente também, o que vai acontecer? O tubo endocárdico de um lado vai se fusionar ao tubo endocárdico do outro lado, formando aqui nessa região o coração. Lembram-se que a gente viu que o coração na região arterial, né, está se ligando aqui às aortas dorsais e na parte venosa está se ligando aqui aos vasos vitelinos, aos vasos cardinais, aos vasos que vão para o cordão umbilical para a placenta, certo? Bom, então tá aqui, ó, os dois tubos endocárdicos vão se fusionar, vão formar um coração primitivo. Esse coração vai formar 4 regiões distintas. Ele vai sofrer dobramentos, então ele vai dobrar em cima dele mesmo, tá? E dessa forma ele vai formar, então, os átrios e os ventrículos, certo? Então, aquele tubo endocárdico vai se dobrar para formar as 4 câmaras do coração. Tudo bem? Aqui, ó, a gente vê que saindo do coração, eu tenho o saco aórtico, desse saco aórtico partem os arcos aórticos, que vão se comunicar com as aortas dorsais. Tá? Então, a gente tem aqui a alça cardíaca, né, antes dela se dobrar completamente, e as duas extremidades dessa alça cardíaca, que é o tronco arterioso e o polo venoso, ok? O que vai acontecer? Assim que essa alça cardíaca se forma, né, ocorre a fusão dos dois tubos endocárdicos, eu tenho a adição de células mesodérmicas, tanto na região arterial quanto na região venosa, tá? Então, a gente diz que é uma área cardíaca secundária. Uma nova adição de células mesodérmicas, do mesodermo esplâncnico, vai chegar aqui, né, um grupo de células, para ajudar na formação do tronco arterioso e do seio venoso, certo? Bom, então assim que esse tubo se fusionou, se transformou num tubo único, a sua parede, né, formada pelo mesodermo esplâncnico, vai começar a se diferenciar. Então, a parte mais interna da parede desse tubo vai dar origem ao endocárdio. A parte mediana vai dar origem ao miocárdio. E a parte mais externa vai dar origem ao pericárdio. Então, as 3 camadas do coração se originaram de mesoderma esplâncnico, tá? Todas do tubo endocárdio. Então, o miocárdio, que é a camada muscular de músculo estriado cardíaco, que está na região mediana, né, da parede do coração, ela se desenvolve em 2 camadas. Uma camada compacta, que está aqui na periferia, e uma camada trabecular, que está aqui na região mais voltada para a região mais interna do coração, né, envolvida pelo endoderma, tá? E essa parte trabecular vai formar aqui as papilas musculares que vão se ligar aos cordões tendinosos que vão se ligar às válvulas cardíacas, certo? As válvulas cardíacas, elas vão se originar de mesodermo esplâncnico
intraembrionário também, né? Todo o coração vem de mesoderme esplâncnico intraembrionário. Então, a gente vê aqui, ó, primeiro a parede do miocárdio, depois o endocárdio formando uma série de invaginações para formar essa parte trabecular, as cordas tendíneas e as válvulas cardíacas, tá? Estão entre o átrio e o ventrículo. Então, tudo isso vem de mesoderme esplâncnico. Ele se diferencia em endoderma, em endocárdio, miocárdio, pericárdio, válvulas e cordas tendíneas, ok? Bom, o coração, ele possui um sistema próprio de condução, ou seja, células que são capazes de gerar impulso nervoso para estimular a contração muscular. Então, essas células são células musculares diferenciadas, que acredita-se que elas têm origem nas células da crista neural. Ou seja, as células de crista neural vão migrar para essa região de formação do coração e vão ser responsáveis pela formação de células musculares diferenciadas, especializadas em conduzir impulso nervoso, tá? E vão formar, então, um sistema de condução próprio do coração. Então, na região do átrio, a gente tem o nó sinoatrial, dali partem uma série de feixes que vão para os dois átrios, né, fazendo com que eles se contraiam ao mesmo tempo. Depois, entre o átrio e o ventrículo, a gente encontra aqui o nó atrioventricular, onde vão partir feixes, né, que vão passar aqui entre os dois ventrículos e vão lá para o final do coração. Esses são chamados de feixe de Reis, aonde vão se ramificar aqui formando as fibras de Purkinje, que vão então ser responsáveis pela contração dos ventrículos, tá? Então, primeiro contrai o átrio, assim que o impulso nervoso que saiu do nó sinoatrial chega ao nó átrio ventricular, ele vai descer até o final do ventrículo e vai provocar uma contração do ventrículo de baixo para cima, de forma que o sangue então sai aqui para o tronco arterioso ou para a aorta, tronco arterioso e a aorta dorsal, tá? Então, dessa forma, essas células da crista neural vão controlar o batimento rítmico do coração. Primeiro bate o átrio, depois bate o ventrículo, certo? Bom, e é interessante a gente chamar a atenção que com o desenvolvimento do coração, com o crescimento desse coração, que surgiu ali na região cervical, entre C3 e C5, onde abaixo dele surgiu aqui o diafragma, tá? Então, com o crescimento desse coração, esse diafragma foi sendo deslocado para a região torácica, né? Então, no adulto, o coração e o diafragma estão aqui mais ou menos na região da T10, na região torácica, e por isso, apesar do diafragma estar aqui na região torácica, a sua inervação vem lá da região cervical, porque ele se originou na região cervical, ele recebeu inervação da região cervical, músculos da região cervical, mas depois ele foi deslocado para a região torácica devido ao desenvolvimento do coração, certo? E agora nós vamos ver os músculos lisos, né? São aqueles que envolvem, então, as vísceras ocas. O músculo liso, ele, então, está envolvendo todo o tubo digestivo primitivo. Esse tubo digestivo primitivo está envolvido, então, por mesoderma esplâncnico, né? E esse mesoderma esplâncnico vai ser responsável pela formação dos músculos lisos. Então, as células do mesoderma esplâncnico vão começar a se diferenciar em mioblastos, né? Ou seja, vão começar a se transformar em células fusiformes, né? Onde as extremidades são mais estreitas do que o centro da célula, tá? Essas células vão começar a formar placas, né? Uma célula vai ficar do lado da outra, elas vão se aderir, mas formando placas e não fibras, como a gente viu nos outros músculos, tá?
E o seu citoesqueleto ele vai se organizar também, mas de uma maneira diferente da organização dos músculos estriados. Aqui não se forma sarcômero, por isso esse músculo não apresenta estriação. Tá? O seu citoesqueleto aqui ele forma uma rede, de forma que quando ele contrai, a célula se contrai em todos os sentidos, que é diferente dos músculos estriados, que elas se contraem apenas na sua extensão, certo? Então, aqui ele vai se contrair ao todo e como uma placa, ok? Então, os músculos lisos, eles vieram, a maioria deles, de mesoderma esplâncnico, exceto os músculos da pupila, da glândula mamária e das glândulas sudoríparas, que se diferenciam do ectoderma, tá? Eles se diferenciam junto com essas glândulas, eles se diferenciam junto com a formação da pupila, que vem de ectoderma, ok? Então, aí a gente tem a diferenciação dos 3 músculos, né, do nosso corpo, todos vindos de mesoderma, sendo que o estriado esquelético vem do miótomo e lábio ventromedial, o cardíaco vem de mesoderma esplâncnico e o liso também vem de mesoderma esplâncnico. Obrigada e até a próxima aula.